CBN, Vida e Aposentadoria. Agora, 3h12, e hoje a gente fala sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é um benefício especial do INSS. Quem fala conosco sobre esse assunto é a doutora Josiane Zanardi Parodi, ela que é advogada especialista em Previdência e é também a atual presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Fala conosco aqui ao vivo. Oi, doutora, boa tarde, bem-vinda. Oi, Tayla, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você? Está me ouvindo bem? Tudo bem, te ouvimos bem, doutora. Você nos ouve bem também? Sim. Bom, doutora, falando então sobre a aposentadoria especial aí para a pessoa com deficiência, são duas modalidades, tem alguma que é mais vantajosa? Queria que você explicasse para a gente essa questão. Essa é uma novidade, né, que não é tão nova assim, mas eu acho que muitas pessoas que podem estar nos ouvindo não sabem que a pessoa portadora de deficiência, ela tem uma aposentadoria com regras diferenciadas, tá? A Lei Complementar 142 de 2015 instituiu uma idade reduzida para aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. São necessários os mesmos 15 anos de contribuição. No entanto, o homem, ele pode se aposentar com 60 anos de idade ao invés de 65, e a mulher pode se aposentar com 55 anos de idade e não 62, se ela comprovar que ela tem uma deficiência. E temos também a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, que aí tem diferentes requisitos de tempo a depender do grau dessa deficiência, que pode ser leve, moderada ou grave. E todas essas situações são necessárias passar por uma perícia médica, uma perícia psicossocial, mas ela é uma possibilidade para pessoas que têm uma deficiência que a gente pode chamar de típica, e aquelas pessoas também que ficaram com alguma lesão e que nem sabem que teriam direito à aposentadoria. Oi, doutora, Thalita Souza aqui falando, e aí você pontuou anteriormente, né, sobre a questão da ida ao médico, da avaliação. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais também sobre como é que faz para comprovar essa deficiência, sobre essa avaliação médica e também social feita pela equipe aí do INSS. Ótima pergunta, Thalita. É importante que as pessoas que tenham algum problema de saúde que possa caracterizar como deficiência, seja uma deficiência típica, como eu falei, como por exemplo, uma visão monocular, uma deficiência de membro que foi em razão de um acidente ou desde o nascimento, ela tem o histórico dessa doença, com acompanhamento médico, com relatórios, com exames. Pessoas, por exemplo, que têm problemas de LER, DORT, nos membros superiores, com lesão de esforço repetitivo, também podem ser enquadradas nessa questão em algumas situações, se a perícia entender que houve ali uma limitação funcional. Problemas até de coluna, que são mais severos, que limitam ali os movimentos, também podem ser considerados como uma deficiência, porque não é uma incapacidade para o trabalho, é aquela pessoa que tem uma diminuição da capacidade de trabalhar. Por um exemplo, uma pessoa que teve um problema nas costas, uma hernia de disco muito severa, ela não pode ficar muito em pé, ela não pode ficar muito sentada, ela tem dificuldade até de pegar um ônibus por conta da altura do degrau. Muitas vezes ela não pode dirigir um carro mecânico, ela não pode fazer atividade de musculação com peso, então ela tem dificuldade ali no dia a dia dela. Para pegar uma louça que fica no armário, na parte de cima, ela não consegue. Coisas desse tipo podem fazer com que a perícia conclua que essa pessoa tem ali uma doença, uma situação que possa ser enquadrada como deficiência. Doutor, e muita gente às vezes tem alguma limitação como essas que você citou e não sabe que tem direito a essa aposentadoria especial, digamos assim, diferenciada, né? Então daria para citar algum outro exemplo também, de repente, de limitação em que a pessoa ela consegue obter, né, essa aposentadoria de forma especial? Olha, Tayla, realmente é uma questão que a população ainda não sabe. Muitas vezes a pessoa fica ali tentando um afastamento médico do INSS por uma doença
que, na verdade, ela não está incapacitada, como eu falei. Ela está apenas limitada no seu dia a dia para desenvolver algumas atividades. Então, é aí que a gente tem que colocar um olhar um pouco mais atento, se é o caso de tentar uma aposentadoria da pessoa com deficiência ou não, desde que, evidentemente, ela preencha a idade mínima, no caso da idade, e no caso de tempo de contribuição, existem redutores, né, que não exigem os 35 anos para aposentar ou 30 anos para a mulher, e isso acaba sendo menor. Um exemplo que eu posso citar para você, por exemplo, uma pessoa que sofreu um AVC e ficou com sequelas, com o lado do corpo paralisado, isso talvez possa ser enquadrado como uma deficiência. Uma pessoa que teve um câncer de mama e teve que fazer uma retirada bilateral e ficou com consequências nos braços de movimentação, mesmo com prótese, isso também pode ser considerado. O próprio movimento repetitivo de Ler, Dort, tendinite, supraespinhoso, bursite, tudo isso que causa limitação de movimento, muitas vezes a gente pode colocar um outro olhar e conseguir colocar como uma deficiência. Agora, questões mais típicas, nanismo, a pessoa com baixa estatura, ela tem direito a uma aposentadoria da pessoa com deficiência. A pessoa que eventualmente não tem um membro superior ou inferior, ela vai ter uma limitação. A pessoa que tem um problema de visão monocular, a pessoa que tem problema de audição. Então, são muitas hipóteses, e aí a gente vai ter que avaliar ali com bastante cautela, caso a caso, o cliente, né, o segurado, ele tem que ter a documentação para comprovar quando essa doença iniciou, porque tem ali um cálculo bem complexo, se não foi de nascimento, se foi depois que ela começou a trabalhar, tem que fazer uma conversão, é uma questão bastante complexa, mas é uma possibilidade de antecipar a aposentadoria dessas pessoas que eventualmente consigam essa situação. Doutora, para a gente detalhar também, você pontuou a diferença de idade, né, da aposentadoria, da aposentadoria normal, dessa situação do benefício da aposentadoria para a pessoa com deficiência. A questão da idade, por exemplo, ali das mulheres, né, de 55 para 62, é um dos principais pontos de diferença entre uma e outra. Quais são as outras diferenças também da contribuição aí do benefício? Na aposentadoria por idade, para a mulher é 55 anos e não 65, para o homem é 60 e não 65. Aí, na aposentadoria por tempo da pessoa por deficiência, a gente tem as categorias que eu mencionei. Leve, o homem consegue se aposentar com 33 anos de contribuição e a mulher com 28. Se a deficiência for moderada, o homem se aposenta com 29 anos de contribuição, a mulher 24. Se for considerada grave, o homem se aposenta com 25 e a mulher com 20. E nessa hipótese da aposentadoria de tempo de contribuição da pessoa com deficiência, não há idade mínima. É só exigido o grau da deficiência e esse tempo mínimo que eu disse, mas a pessoa pode ter 50 anos e já preencheu o requisito e se aposentar. Sim, a gente tem inclusive aqui a participação dos nossos ouvintes. A Ângela, ela manda aqui uma questão pra gente. Ela pergunta se uma pessoa com deficiência congênita, que já contribuiu por 19 anos, só que agora não está conseguindo emprego regular, pode contribuir por conta, e isso com a ajuda também de familiares, aí conseguir essa aposentadoria especial, doutora. A pessoa com deficiência, ela pode contribuir como facultativo quando ela não tem atividade remunerada, que pelo que eu entendi seria a situação dela, sim. É possível. Ela só precisa buscar a orientação correta do código que ela vai pagar, do valor que ela vai pagar, para ela não estar fazendo errado e não prejudicar isso lá na frente, ou às vezes não jogar dinheiro fora, né? E também ela não falou a idade dela, a gente não sabe quantos anos ela tem. Mas com 19 anos e 55 anos de idade, se ela já chegou nos 55, poderia avaliar se ela já preenche o requisito da aposentadoria da pessoa com deficiência por idade. E aí essa questão da modalidade, então, né, doutora, seja por tempo de contribuição ou por idade, no caso da aposentadoria da pessoa com deficiência, vai depender caso a caso mesmo, qual ali vai ser a regra mais vantajosa, é isso?
a mais vantajosa e qual a pessoa vai conseguir atingir, né? Sim. Porque na aposentadoria de tempo é exigido mais tempo de contribuição e não tem a idade. Então, se a pessoa começou a trabalhar mais cedo, normalmente ela consegue chegar nessa regra. Agora, pessoas que têm a vida contributiva mais irregular, que ficaram muito tempo sem pagar o INSS ou sem trabalhar com carteira assinada, normalmente elas vão entrar na aposentadoria por idade. Tá certo, bom, quero agradecer aqui muito as orientações da doutora Josiane Zanardi Parojo, ela que é advogada especialista em Previdência e é também presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, falando conosco sobre esse tema. Doutora, muito obrigada, viu, pelas explicações. Boa tarde, bom trabalho por aí. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde para você e para os ouvintes. Um abraço para vocês. Boa tarde. Um abraço, muito obrigada. Agora 3h23.